Estamos de volta, vamos direto ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde. Pessoa de quem cumprimento a todos os presentes. Julgamos hoje, nessa Suprema Corte, possivelmente, o caso de maior relevância e impacto para delinear os contornos da propriedade intelectual no país. O cerne da controvérsia consiste em saber se o artigo 40, parágrafo único da Lei 9.279 de 96 é ou não constitucional, mormente quanto ao prazo nele previsto para o licenciamento compulsório, indevidamente chamado de quebra de patente. Atualmente, não há mais quem advogue, com sinceros propósitos, a tese minoritária que outrora reconhecia nas patentes algo como que um privilégio odioso. Outro sim, a ela se reconhece papel imprescindível para os avanços científicos, tecnológicos, econômicos e sociais dos povos, distribuídos em estados que, salvo pouquíssimas exceções, adotam a economia de mercado como sistema econômico. Aliás, como destacado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual, o conceito de propriedade intelectual remete-se ao direito de imitar, e que já era conhecido até mesmo por Aristóteles, que dizia que todos nós aprendemos pela imitação. Essa imitação estende-se desde a fala, hábitos, moda, até o mundo dos negócios, dentro, é óbvio, de certos limites. Desse modo, a Convenção de Estocolmo, que estabeleceu a própria WIPO, assim aponta que a propriedade intelectual inclui direitos relativos a obras literárias, artísticas e científicas, performances de artistas performáticos, fonogramas e transmissões, invenções em todos os campos da atividade humana, descobertas científicas, desenhos industriais, marcas registradas, marcas de serviços e nomes comerciais, designações, proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos resultantes da atividade intelectual nos campos industrial, científico, literário ou artístico. O tema, como se percebe, é de amplitude e profundidade ímpares, não só no Brasil, como também no mundo. Prova disso é que, desde 1787, a Constituição norte-americana previu expressamente o respeito aos direitos de propriedade intelectual em seu artigo 1, seção 8, no seguinte sentido: promover o progresso da ciência e das artes úteis, garantindo, por tempo limitado, aos autores e inventores o direito exclusivo aos seus escritos ou descobertas. Assim, tamanha a relevância desse tema que diversas justiças ao redor do mundo possuem cortes especializadas sobre o tema. No Brasil, os direitos de propriedade intelectual traduzem-se no direito à exploração econômica em caráter temporariamente exclusivo, reconhecido aos inventores ou a quem lhes ocupem o lugar, por disposição de vontade ou por disposição legal de novos produtos ou processos produtivos. Prestam-se, portanto, para estimular aqueles, pessoas naturais e pessoas jurídicas, que se colocam em esforço econômico e intelectual rumo à inovação. Sem a promessa de uma recompensa, aqui traduzida na perspectiva de exclusividade temporária para exploração econômica das descobertas a serem alcançadas e dos inventos e processos produtivos a serem desenvolvidos, dificilmente alguém se lançaria a empreendimentos que ordinariamente demandam muito tempo e altos investimentos financeiros. Mas os direitos patentários têm que ser provisórios, justamente porque a nota de exclusividade, tão apropriada num primeiro momento, tornar-se-ia maléfica caso pudesse se perpetuar. As invenções, passado algum tempo, precisam tornar-se de domínio público, para que todos dela possam usufruir a preços módicos. É verdade, mas principalmente a fim de que sirvam como ponto de partida para aperfeiçoamentos e novas descobertas. Este é o primeiro ponto relevante a ser analisado. De um lado, devemos incentivar, promover e proteger a propriedade intelectual, protegendo-se, portanto, o direito individual daquele que inventa ou cria determinado produto. Com isso, sem dúvida, incentiva-se o mercado e a inovação tecnológica. Por outro lado, a reflexão sobre tal ponto gera quase uma contradição em si. Isto porque, quanto mais genial e mais útil for a invenção, maior a tendência para que ela seja essencial à sociedade. Isso leva a uma aparente tensão entre, de um lado, os direitos individuais daquele que criou determinado invento e, de outro, a necessidade da sociedade em usufruir tal invenção. Para que essa aparente controvérsia seja balanceada,
convém ressaltarmos, como acima mencionado, um terceiro ponto, ou seja, a proteção à propriedade intelectual merece guarida também sob o aspecto de que, por meio de sua adequada proteção legal, a sociedade consiga incentivar, desenvolver e preservar sua evolução tecnológica, científica, artística, cultural, dentre tantos outros aspectos. A solução para se atingir um ponto de harmonia e equilíbrio entre essa pleiade de direitos e necessidades passa, obviamente, pela análise de sua respectiva proteção ao longo do tempo. Faço, portanto, a seguinte indagação. Qual será o limite adequado para a proteção dos direitos de patente para que, após, sejam usufruídos de modo pleno pela sociedade? Esta é a primeira grande questão para que se analise a constitucionalidade do artigo 40, parágrafo único da Lei 9.279, de 96. Essa temporariedade do privilégio patentário também se justifica pelo claro entendimento de que novidades, por mais engenhosas que sejam, não ou são concebidas a partir da estaca zero. A inteligência inventora, por óbvio, parte gratuitamente de conhecimentos já produzidos e codificados pela civilização humana ao longo de milhares de anos. Sendo assim, a propriedade intelectual há de ser reconhecida, num primeiro momento, em benefício do inventor, mas, ao depois, haverá de pertencer à humanidade. Por tais razões, a Constituição Federal reclamou a edição de lei que viesse a assegurar, em favor dos autores de inventos industriais, aquilo que chamou de privilégio temporário para sua utilização. Artigo 5º, inciso 29. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Em atendimento à determinação constitucional acima mencionada, o Brasil, anos após, alinhou-se aos demais países ao aderir, no âmbito da Organização Mundial do Comércio, OMC, o acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio, TRIPS. E, ao se tornar dele signatário, o legislador ordinário cuidou de promulgar a Lei 9.279, de 14 de maio de 1996. Neste diploma legal encontra-se o dispositivo acoimado por inconstitucional, cuja redação novamente transcrevo. Artigo 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 anos e a de modelo de utilidade pelo prazo de 15 anos contados da data de depósito. Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 anos para a patente de invenção e a 7 anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior. Como regra geral, o artigo 40, caput, acima reproduzido, assentou para prazos de vigência das patentes os períodos de 20 e 15 anos, referente às invenções e aos modelos de utilidade, respectivamente, a partir da data do depósito. Esta regra, que prevê o prazo de 20 anos, tem assento constitucional e guarda harmonia também com o artigo 33 do TRIPS, a seguir. A vigência da patente não será inferior a um prazo de 20 anos, contados a partir da data do depósito. A hipótese de extensão desse prazo é, claro, bem delineadas pelo eminente relator, como as PTAs, Patent Term Agreement, ou PTS, Patent Term Extension, mas são exceções, e nelas analisa-se quem deu causa ao atraso. Tal conjunto de ideias é razoável, pois coaduna os interesses daquele detentor da patente, permitindo-lhe usufruir de tais direitos pelo razoável prazo de 20 anos, incentivando a inovação tecnológica inerente ao desenvolvimento da sociedade. Para tanto, cumpre gizar que a proteção patentária, com todas as possibilidades que lhe são próprias, não vigorará exatamente durante o período de 20 anos ou 15 anos. É que tal proteção, em sua plenitude, só existirá a partir da efetiva concessão da patente. Teoricamente, patente só existe e dela só se é titular a partir da concessão do respectivo pedido.
Entre a publicação do pedido e a efetiva concessão, dizem alguns doutrinadores, o que há é uma expectativa de direito. Por isso, não se pode mesmo afirmar que o status do depositante seja exatamente o mesmo daquele que já obteve a concessão da patente requerida. Todavia, o principal objetivo do inventor já se faz alcançado desde o momento em que seu pedido é publicado pelo INPI, e isso até mesmo na hipótese em que tal pedido não resulte em efetiva concessão de patente. É que, a partir deste marco, publicação do pedido, passa a ocorrer em favor do depositante uma factual exclusividade na exploração econômica do produto ou processo produtivo por ele desenvolvido, pois eventuais copistas já se sentem constrangidos a não se aproveitarem da invenção depositada. A propósito, segue abaixo o escolho do saudoso professor Denis Borges Barbosa, maior autoridade acadêmica nacional sobre o assunto, falecido no ano 2016. Barbosa, Denis Borges, Ensaios e Estudos de Propriedade Intelectual, volume 2, edição do Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual 2014-2015, páginas 45 a 48. Os efeitos econômicos da patente antes da concessão. Para entendermos o sentido da afirmação do então presidente do INPI perante o Congresso, cabe descrever o fato dos efeitos da patente antes da concessão, como indicado em nosso tratado. Da eficácia da patente antes da concessão. Como já se afirmou, a eficácia econômica de uma patente não se limita ao prazo de vigência da patente. Com efeito, o poder dissuasório de uma patente, em face de seus concorrentes, nasce do momento em que o titular do pedido de patente exerce seu direito de fazer o primeiro depósito no mundo. A partir desse depósito, nasce para o titular o poder de requerer o monopólio em todo e qualquer país onde se reconheça o direito de propriedade ou o direito de requerimento ao estrangeiro. Em cada um desses estados, cria-se uma expectativa de direito que desaconselha o investidor prudente de exercer a concorrência com o uso da solução técnica para a qual se pede a exclusividade. A ciência da existência desse pedido se dará, na maior parte dos casos, após o período de sigilo, que é, em regra, de 18 meses. Interesses estratégicos podem fazer com que o titular torne público a descrição ou referência do teor do pedido para, exatamente, desincentivar a competição, mesmo pelos competidores que têm tecnologias competitivas que possam colidir, ainda que em parte, com o objeto do pedido. A regra, aliás, é que, na manifestação de simples intenção de produzir, um concorrente potencial receba notificação de cease and desist, como se chama internacionalmente o aviso do titular da patente para retirar a presunção de boa-fé do competidor. O artigo 44 da lei atual, aliás, consagra esse procedimento como matéria legal. Parágrafo 1º. Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento do conteúdo do pedido depositado anteriormente à publicação, contar-se-á o período da exploração indevida para efeito da indenização a partir da data de início da exploração. Descreve Ivan Alert o procedimento em seu magistral e, infelizmente, inédito livro sobre interpretação de patentes. Em vista ainda do parágrafo 1º, se o depositante pretende que uma eventual indenização, após a concessão da patente, alcance também o uso não autorizado de terceiros realizado durante o período de sigilo de seu pedido de patente, cabe a ele notificar o infrator, fornecendo ao último uma cópia do pedido e ou informando do seu teor. Uma alternativa adequada reside no envio de notificação extrajudicial, via cartório de títulos e documentos, com o que se proporciona uma prova inquestionável de que o infrator obteve, de fato, conhecimento sobre a invenção reivindicada na data em que recebida a notificação. Se não se objetiva qualquer pessoa ou empresa especificamente, e se o depositante ainda deseja estabelecer a data mais cedo possível para o efeito de futuras ações indenizatórias contra possíveis infratores, pode ele requerer ao INPI a publicação antecipada de seu pedido. Assim é que só confrontam o titular do pedido os contrafatores de má-fé ou os competidores com poder econômico e desfaçatez que lhes permitam afrontar a força econômica do titular do pedido. Para os demais, o investimento em montar fábricas, efetuar treinamento de pessoal,
tentar obter mercado para depois de ter todo o proveito econômico e mais ainda, canalizar para o titular que eventualmente vier a obter o privilégio, não compensa o risco. Ou seja, a patente efetivamente vale como um instrumento de mercado antes da sua concessão. O efeito econômico precede a plenitude do efeito jurídico. Nos países como o Brasil, em que há real previsão de efeito retroativo da concessão da patente, mesmo se a concessão se dá depois do prazo de vigência do privilégio, o risco é ainda mais veemente. O risco aumenta agora, à luz do artigo 210 da nova lei que prescreve. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes. 1. Os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido. Ou 2. Os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito. Ou 3. A remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem. No seu brilhante manuscrito, Ivan Alerta esclarece sobre esse ponto. Não obstante este artigo, em diversas decisões judiciais, em ações de infração, não houve condenação ao pagamento de indenização, apesar de a violação ter sido reconhecida e o réu condenado a suspendê-la. Esta aparente contradição resultou do entendimento de alguns juízes de que o titular não logrou comprovar efetivamente as perdas sofridas em consequência dos atos de infração. Como será comentado em relação à nova lei, esta dificuldade deve deixar de existir em virtude da previsão de critérios claros para o cálculo do prejuízo sofrido pelo titular. Num país em desenvolvimento, em que o competidor nacional dá maior deferência ao poder econômico das empresas de porte internacional, a expectativa de direito ainda se traduz em maior eficácia real de dissuasão da patente. Desta feita, ainda que os efeitos jurídicos de uma patente anteriores à sua concessão sejam diferentes dos efeitos subsequentes, há uma notável convergência dos efeitos econômicos de ambas as hipóteses. O estudo de 2010 para o escritório britânico confirma nossa posição. O que afirmamos em nosso trabalho é que, na incerteza quanto à concessão da patente e em que extensão pedido inicial será deferido, os eventuais concorrentes evitam entrar no mercado usando a tecnologia requerida. Assim, mesmo se ainda não concedida, a patente tem efeitos econômicos. A partir do momento em que o pedido de patente é publicado, inicia-se o período no qual eventuais contrafações exporão os responsáveis à obrigação de reparar prejuízos infligidos ao inventor, ou ao quem lhe ocupe o lugar por disposição legal ou contratual. Esta é a disciplina constante do caput do artigo 44 da Lei de Propriedade Industrial. Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente. Parágrafo 1º. Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento do conteúdo do pedido depositado anteriormente à publicação, contar-se-á o período da exploração indevida para efeito da indenização a partir da data de início da exploração. Parágrafo 2º. Quando o objeto do pedido de patente se referir a material biológico depositado na forma do parágrafo único do artigo 24, o direito à indenização será somente conferido quando o material biológico se tiver tornado acessível ao público. Parágrafo 3º. O direito de obter indenização por exploração indevida, inclusive com relação ao período anterior à concessão da patente, está limitado ao conteúdo de seu objeto na forma do artigo 41. De acordo com a literalidade do dispositivo legal acima reproduzido, a prerrogativa de ajuizar a ação indenizatória depende da concessão da patente. Entretanto, desde logo são produzidos importantíssimos efeitos de natureza jurídica e econômica, todos eles dirigidos a dissuadir eventuais copistas da ideia de aproveitar-se dos engenhos alheios, receosos de que lá adiante tenham que indenizar seus titulares. As considerações a serem feitas sobre esta tal dissuasão, verificada nos meros pedidos de patente, devem destacar que ela, de tão poderosa, ocorre mesmo nas hipóteses de não concessão futura. Até um pedido fajuto teria o condão de enxotar a concorrência. Portanto, uma real exclusiva se faz operar desde o depósito, com a garantia de que perdure pelo prazo de pelo menos 20 anos.
ao qual se poderá acrescer mais tempo ainda por força do dispositivo legal impugnado. Esse prazo de 20 anos possui respaldo, como acima mencionei, no TRIPS. Contudo, tem havido um acréscimo temporal que pode, muitas vezes, ser superior a 10 anos, porque não há uma definição legal exata para o seu início, a ser deflagrado só a partir de um evento futuro e de momento impreciso, a concessão da patente. O que, então, se discute é se o prazo adicional de mais 10 anos, em média, que acaba ocorrendo no país, é ou não constitucional. A norma impugnada não define o termo à qual do prazo especial que cria. O termo à qual, a se configurar caso a caso, no momento da concessão da patente, torna aludido prazo, para além de largado, indefinível. Assim, no Brasil podem ocorrer, e de fato já ocorreram, hipóteses de empresas atuando sem concorrência por prazos superiores a 30 anos. Coisa impensável para qualquer país que queira levar a sério os postulados básicos de uma economia de mercado. Na espécie, observa-se a coexistência de duas normas, ambas com o mesmo propósito: neutralizar potenciais prejuízos ao investidor decorrentes da morosidade nos processos de concessão das patentes. Numa delas, artigo 44 caput, parágrafos 1º, 2º e 3º, são emprestados efeitos retroativos à concessão de patente, garantindo-se direito de indenização em favor do inventor por prejuízos decorrentes de eventuais contrafações realizadas desde a publicação do respectivo pedido. O dispositivo, como a Iures se realçou, significa garantia de exclusividade na exploração econômica da novidade, já desde o início do processo junto ao INPI. Na outra norma, artigo 40, parágrafo único, objurgada na presente ação direta, garante-se, para a vigência das patentes, um prazo extra de pelo menos uma década, a contar da respectiva concessão, quando a mora do INPI for igual ou superior a 10 anos. Daí porque não há como discordar do raciocínio exposto pelo eminente relator, no sentido de que estamos diante de um estado de coisas inconstitucional. Esta tal coexistência de duas normas, ambas com o desiderato de proteger o inventor, mas ambas em detrimento da ideia de domínio público, nada obstante todas as boas consequências dele decorrentes, revela nítido abuso do poder legiferante. Não poderia o poder legislativo, a pretexto de proteger os interesses do inventor, esvaziar o postulado da temporariedade do privilégio patentário, provocando indiretamente prejuízos à concretização de diversos e caríssimos valores constitucionais, a exemplo da função social da propriedade, da liberdade de concorrência e da proteção aos direitos do consumidor. Portanto, o dispositivo legal em análise foi editado ao arrepio da cláusula do devido processo legal substantivo, consagrada na dimensão material que se extrai do artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal. Não resta mesmo qualquer dúvida razoável sobre a inconstitucionalidade que enodoa o dispositivo legal objurgado, contrastante com o princípio da temporariedade, plasmado no artigo 5º, inciso 29 da Lei Maior, cuja redação novamente transcrevo. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Há de se registrar ainda que o legislador constituinte, originário, não fez menção ao instituto jurídico da patente, cuja definição pode ser proposta em termos exatos. Outro sim fez menção a privilégio temporário, situação desfrutada pelos depositantes, já desde o momento em que protocolam seus pedidos de patente junto ao INPI. Como consequência do dilargamento dos prazos patentários, ocorre a inviabilização de um maior ambiente concorrencial. E com menos concorrência, obviamente, há menos possibilidades ao consumidor e mais carestia no mercado. Assim, a norma impugnada mostra-se inconstitucional também por ofensa aos princípios da liberdade de concorrência, artigo 170, inciso 4, e da defesa do consumidor, artigo 5º, incisos 32 e 70, inciso 5.
A carestia de remédios e insumos hospitalares, especificamente, repercute na realização de políticas públicas de saúde e, por óbvio, na concretização do princípio maior da dignidade da pessoa humana. A questão referente aos gastos públicos com remédios e insumos hospitalares mereceu especial atenção de Sua Excelência, o ministro Dias Toffoli, relator deste processo, e não poderia ser diferente, dada a magnitude dos números que se apresentam. O custo financeiro suportado pelo Sistema Único de Saúde, com a aquisição de medicamentos, é enormemente onerado pelas patentes que vigoram por força do parágrafo único do artigo 40 da Lei 9.279 de 96. Neste ponto, assim pontuou o relatório de auditoria do Tribunal de Contas da União. Segundo cálculos conservadores da equipe de fiscalização, cujas premissas podem ser consultadas em detalhe no relatório precedente, itens 213 e 244, apenas para um subconjunto de medicamentos adquiridos pelo Ministério da Saúde, os efeitos da ampliação do prazo de proteção concedida pela patente prevista no parágrafo único do artigo 40 da LPI podem ter chegado perto da cifra de 1 bilhão entre 2010 e 2019. Os números, por eles mesmos, causam preocupação e reclamam providência. Mas, a par disso, expõe com solar clareza exemplo dos efeitos deletérios que a carestia decorrente da não concorrência comercial pode ter sobre a vida das pessoas, especialmente daquelas menos afortunadas. Quanto ao atual estado de calamidade pública desencadeado pela pandemia da Covid-19, vale registrar que, na data de 12 de março de 2021, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, liberou emergencialmente o uso do antiviral Redensivir, da biofarmacêutica norte-americana Gilead Sciences, para tratamento apenas em ambiente hospitalar. Em matéria publicada no portal da revista Exame, de 14 de maio de 2020, consta que a farmacêutica Gilead Sciences abrira mão de sua patente sobre o antiviral Redensivir em benefício de diversos países, mas dentre eles não o Brasil. A opção da farmacêutica estadunidense Gilead Sciences parece indicar seu interesse estritamente mercadológico para com o Brasil. No mundo capitalista, isto pode fazer parte do jogo, mas também deve fazer parte do jogo a garantia de que grandes empresas, e nisto não se fazem diferentes as do setor farmacêutico, gozem de exclusividade de exploração comercial durante prazos consentâneos com aqueles verificados no resto do mundo. Em 20 de abril de 2021, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, liberou, em caráter emergencial, o uso de um coquetel composto por 2 medicamentos, o Casirivimab e o Indevimab, o Regcov-2, da farmacêutica suíça Roche, em parceria com a norte-americana Regeneron Pharmaceuticals, para o tratamento da Covid-19. Tal como o Redensivir, também o coquetel Regcov-2 não será vendido em farmácias. Sobre o coquetel Regcov-2, já se divulga notícias de carestia a dificultar amplas políticas públicas de saúde contra a Covid-19. Lamentavelmente, não há ainda sequer pedido para a fabricação nacional das drogas que o compõem. Abro aspas, o Estadão conversou com alguns especialistas para entender como será a realidade do uso do coquetel no Brasil em relação aos valores. Adriano Andricopulo, professor de Química Medicinal da USP, conta que o tratamento é muito caro e nada viável para a nossa realidade. Estimo que o único tratamento com Regcov-2 pode custar algo entre 15 e 25 mil reais. Isso é muito limitante para nossa realidade em relação aos custos e ao enorme número de novos casos, diz o profissional, supondo ainda que o uso do medicamento pode não ter efeito significativo na melhora da pandemia no Brasil. Não se pode olvidar a hipótese de que outros fármacos ou insumos hospitalares, hoje já existentes, venham a se revelar eficazes no combate à pandemia da Covid-19, e oxalá que isto aconteça, mas com elevados preços em razão da exclusividade patentária decorrente do parágrafo único do artigo 40 da Lei 9.279, de 14 de maio de 96. Hoje, portanto, logo se extirpar do ordenamento jurídico a questionada norma legal, com fundamento em todos os motivos até aqui expostos, e em especial para que não haja grandes empecilhos à concretização do direito fundamental à saúde, notadamente em tempos de flagelo humanitário. Por último, enfatizo que o dilargamento e a imprevisibilidade dos prazos de proteção patentária, ao arrepio do princípio da temporariedade,
consagrado na Constituição Federal e mundialmente adotado a partir do Acordo TRIPS, não apenas resultam em menoscabo aos valores constitucionais lembrados no bojo dos presentes autos, a exemplo da liberdade de concorrência e da defesa do consumidor. Para além disso, de alargamento e a imprevisibilidade dos prazos de proteção patentária militam contra o progresso científico e tecnológico, a impactar negativamente os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, em especial o desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais. E tudo isso exatamente porque avanços científicos e tecnológicos, a serem revertidos em benefício de toda a coletividade, só encontram fecundidade a partir de conhecimentos que já se encontrem sob domínio público. Em síntese, os direitos de propriedade intelectual merecem, sem dúvida, proteção constitucional, alinhados também à realidade internacional, mormente ao artigo 33 do TRIPS. Protege-se, assim, a proteção à inovação tecnológica, ao incentivo de investimento nacional e estrangeiro na produção científica, como ocorre em diversas empresas de alta tecnologia no país e no estrangeiro. Bem assim, o prazo de 20 ou 15 anos previsto no artigo 40 caput da LPI já confere tal proteção. Contudo, o prazo previsto no parágrafo único do artigo 40 da LPI talvez se justificasse à época da edição da lei, mas não atualmente. O que se vê é que tal previsão tem gerado um prazo médio de 10 anos, além daqueles outros 20. Tal excesso não encontra proteção no equilíbrio que deve nortear a Constituição Federal, pois ir além de tal prazo acaba por gerar efeitos bastante nocivos à sociedade, que também precisa se valer de tais invenções, haja vista o atual contexto de pandemia em que vivemos. Sem sombra de dúvidas, e em opter dicto, o INPI, na medida em que integra a administração pública, deve passar por uma mudança de paradigma, de forma a se colmatar de forma mais plena a eficácia do artigo 37, reduzindo os prazos de análise, em observância também à celeridade e razoável duração do processo, que entendo ser extensível a tal órgão administrativo. Obviamente, os atrasos são notórios e não datam de hoje. Ao contrário, remetem-se ao passado. Mas, com isso, o Estado não pode conestar. O Executivo, portanto, tem realizado forte mudança de paradigma nesse sentido e os prazos têm gradativamente se reduzido. Tal atuação deve ser reconhecida. No mais, em razão da exauriente análise que fez sobre a matéria, rendo sinceras homenagens à Sua Excelência, o ministro Dias Toffoli, tomando também como minhas as robustas razões em que se funda o seu voto. Em face do exposto, julgo procedente o pedido e, assim fazendo, declara a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da Lei 9.279, de 96. Senhor presidente, eu me pronuncio superficialmente também favorável ao efeito ex nunc, mas difiro o meu pronunciamento para, ao final, acaso se sabe vencedor o voto do relator, para discutir essa modulação. É como voto. Muito obrigado, ministro Nunes Marques. Concedo a palavra agora à Sua Excelência, o ministro Alexandre Moraes. Boa tarde, presidente, ministro Luiz Fux. Cumprimento nossa vice-presidente, ministra Rosa Weber, ministra Carmen Lúcia, caros ministros, também ao nosso Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, a todos os advogados que fizeram as sustentações orais, aos vários amici curiae, que aqui gostaria realmente de homenagear, não se viraram nos 30 segundos, igual no Faustão, mas se viraram nos 2 minutos regimentais, né? Isso é um dom, né? Conseguir resumir e passar a ideia importante em 2 minutos. Então, aqui fica a minha homenagem aos advogados. Presidente, os votos já proferidos foram extremamente detalhados e faço questão de iniciar cumprimentando o voto do eminente ministro Dias Toffoli. É uma verdadeira aula sobre a questão, porque não só tratou da questão específica, mas foi em cada um dos fundamentos históricos, no direito comparado, na questão do processo legislativo, analisando
a questão do parágrafo único do artigo 40, qual o momento que apareceu, por que teria aparecido, e os novos projetos surgidos. Então, o voto do eminente ministro Dias Toffoli é extremamente detalhado, permite que, pelo menos no meu caso, eu não precise detalhar os termos técnicos e procurar a questão específica de cada ponto e possa, até para facilitar o trabalho da corte e ganharmos tempo, fazer um resumo oral aqui do meu voto bem específico em relação à questão mais importante, que é a questão dentro do parágrafo único que diz a contar da data de concessão. Na verdade, é a isso que se resume essa ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral. É o parágrafo único do artigo 40 da Lei 9.279. É que, ao estabelecer no artigo 40 o prazo de vigência das patentes de invenção e ao estabelecer os prazos, e no parágrafo único os prazos mínimos, coloca o termo a partir de quando isso irá efetivamente ser contado, ao colocar que o prazo de vigência não será inferior a 10 anos para a patente de invenção e a 7 anos para a patente de modalidade de utilidade, a contar da data de concessão. E, a partir disso, toda a problemática colocada pelo eminente ministro Dias Toffoli. Obviamente, aqui acompanho Sua Excelência em relação à adequação da via eleita, que é o primeiro tópico do seu voto. No mérito, presidente, e essa é exatamente a grande preocupação, se, ao estabelecer no parágrafo único do artigo 40 um termo a quo, cuja imprevisibilidade de duração, por depender, esse termo a quo, da ampla discricionariedade do poder público, se essa imprevisibilidade, que depende tão somente do poder público, conceder aqui a verdadeira condição potestativa, porque ou o poder público concede ou não, senão esse prazo não começa a ser contado, se isso estaria em acordo com o inciso 29 do artigo 5º da Constituição, que estabelece a temporalidade. É importante essa fixação do inciso 29, porque o mandamento constitucional é muito claro no inciso 29 do artigo 5º. Ao estabelecer que a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário. A própria Constituição trata como um privilégio, mas um privilégio temporário, para sua utilização, bem como proteção a criações industriais, às propriedades das marcas, aos nomes de empresas e outros signos distintivos. E por que esse privilégio é temporário? E dentro desse mandamento constitucional que obriga o legislador, que obriga o Congresso Nacional a estabelecer uma temporalidade, qual o fator que deve levar o Congresso Nacional a definir o prazo? Esse prazo, o Congresso Nacional, ele não tem aqui a discricionariedade de definir se é temporário ou definitivo. A Constituição já estabeleceu que é temporário. Mas qual o critério, qual o fator que ele deve levar em conta? E a própria Constituição fala: o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Essa norma constitucional, que claramente aqui é de eficácia limitada, ela prevê que, na edição da legislação ordinária, deve ser respeitada e garantido aos autores de inventos o seu direito de poder no bom sentido aqui, de se aproveitar do seu invento. Esse privilégio temporário para a utilização. Isso é um dos pilares das patentes, porque senão, obviamente, se não houvesse essa proteção, se não houvesse a possibilidade temporária de se aproveitar disso, obviamente, muitos inventores deixariam de pesquisar, deixariam de ir atrás, de investir. Há um investimento sempre muito grande nas questões importantes. Então,
a Constituição estabelece essa proteção, mas, ao mesmo tempo, estabelece uma proteção difusa. Olha, você tem o seu privilégio temporário, só que a lei tem que estabelecer, tendo em vista o interesse social, desenvolvimento tecnológico, econômico do país, o momento em que isso acaba para que todos possam se aproveitar dessa invenção. Exatamente, é isso que permite, inclusive, como a lei estabeleceu, prazos diversos para coisas diversas. Então, isso significa, aqui, a análise que nós devemos fazer, a análise que eu estou fazendo, que uma pergunta, o artigo 40, parágrafo único, ao estabelecer que o termo inicial conta da data da concessão, sem estabelecer um período para a concessão, deixando isso totalmente discricionário para a administração. Ele está, o parágrafo único do artigo 40, ele está levando em conta o que a Constituição consagrou, um equilíbrio entre o binômio proteção à propriedade industrial, ao inventor, e, do outro lado, o interesse do país, o interesse da coletividade. A Constituição pretendeu estabelecer um equilíbrio dentro desse binômio. O seu direito individual não é um direito de propriedade, o seu direito será reconhecido, mas, ao mesmo tempo, essa invenção deve ser utilizada por toda a sociedade. E vamos estabelecer, dentro dessa consagração desse binômio, vamos estabelecer o critério da temporariedade como o critério razoável de equilíbrio entre o individual e o coletivo. Então, esse critério, e é importante também salientar que esse critério estabelecido pela Constituição é o critério estabelecido pela grande maioria dos ordenamentos jurídicos, como o eminente ministro Dias Toffoli já ressaltou. O equilíbrio entre a proteção individual e o interesse coletivo. A Organização Mundial do Comércio adota o mesmo critério, o acordo sobre os aspectos de direitos de propriedade intelectual relacionados com o comércio, rodada Uruguai, que foi citada aqui, que já esse acordo foi incorporado ao direito brasileiro em 94, também adota esse mesmo critério. E o Brasil também, pela Lei 9279, estabeleceu isso. Não se discute, portanto, na presente ação, não é esse o tema de discussão, qualquer desrespeito à proteção às patentes. Não se coloca aqui. A lei protege as patentes, protege a proteção à propriedade industrial. Nem tampouco se está a analisar a razoabilidade ou não dos prazos certos e definidos fixados pela legislação, em respeito a esse critério do interesse social e desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Porque o artigo 40 já estabelece esses prazos fixos, 20 anos e 15. E o artigo 44, como lembrou o eminente ministro relator, dá uma retroatividade protetiva, até que seja reconhecida isso. Então, não se discute aqui se houve erro, uma inconstitucionalidade na lei a partir do inciso 29 do artigo 5º, no que definiu o critério básico. O que se discute, e é objeto da ação direta, é esse verdadeiro critério subsidiário de temporariedade das patentes, que estabeleceu como marco inicial a data da concessão. Diferentemente, por exemplo, que há no direito administrativo, a ministra Carmen, não só como professora, mas como procuradora-geral do Estado, tenho certeza, teve diversas causas em relação a isso. Eu fui secretário também. O direito de protocolo, que se estabelece, é o direito de protocolo. Protocolou, tem o direito preservado e começa a contar um tempo. Aqui não é um direito de protocolo. Aqui se estabeleceu direito
a partir da data da concessão, sem se estabelecer de forma razoável a lei, pelo menos um prazo em que deveria ser concedido, ou algo efetivamente que não tornasse um prazo ilimitado. No momento em que o parágrafo único do artigo 40 permite um desequilíbrio entre o binômio constitucional consagrado no inciso 29 do artigo 5º, de proteção à propriedade e o interesse coletivo, e esse binômio se equilibra tenuamente na temporalidade das patentes, no momento em que o parágrafo único do artigo 40 permite que essa temporalidade seja prolongada ad eterno, ou por um prazo absolutamente injustificado, no momento em que passa a existir a impossibilidade de previsibilidade da duração da patente, exatamente em face dessa previsão do termo inicial ser absolutamente discricionário, potestativo à administração, me parece que nós temos realmente uma inconstitucionalidade. O que aqui se inverte. Aqui fica como se a regra fosse a duração ad eternum, a patente, e gera inúmeros problemas. Todos eles foram detalhados pelo eminente ministro Dias Toffoli. O problema do atraso, o problema do acúmulo, gera o problema da preferência, você escolhe um para conceder antes do outro, gera inúmeros problemas. O problema da gaveta, como disse o eminente ministro Dias Toffoli. Ou seja, a partir disso, segurança jurídica, impessoalidade, eficiência, razoável duração do procedimento administrativo estão sendo absolutamente ignorados. E mais do que isso, de forma direta, no inciso 29 do artigo 5º, o binômio que a Constituição consagrou com base na temporalidade também não me parece que continue sendo respeitado. Essa possibilidade de prorrogação ad infinito simplesmente acaba derrubando os prazos fixados, que são prazos também, aqui até pulo a redação do meu voto, porque o eminente relator já bem colocou, são prazos que encontram, os prazos definidos, fixos, são prazos razoáveis que encontram paralelo no ordenamento jurídico internacional, não desrespeitam nenhum tratado internacional qual o Brasil é signatário, ou seja, são prazos que respeitam o individual, a propriedade, e o coletivo após um determinado período. Dessa forma, essa injustificada e injustificável condição potestativa absolutamente discricionária do poder público leva àqueles problemas que o eminente professor e ex-ministro dessa casa, o professor Eros Grau, apontou do ponto de vista sistemático. Ao prolongar injustificadamente o privilégio de uma exploração exclusiva de produtos e processos industriais, esse prolongamento acaba gerando um monopólio, porque prejudica aqueles que eventualmente querem, após o prazo fixado em lei, querem entrar na livre concorrência. Olha, se eu não sei quando vai terminar isso, por que eu vou investir agora? Se eu não sei se vai terminar em 20, 25, 30, 40 anos, eu não sei quando vai começar o dia, o prazo inicial a ser contado, eu não vou nem começar meus investimentos. Ou seja, é uma forma também de afugentar concorrentes. Isso é extremamente perigoso. Impede também que virtuais esses concorrentes façam um pedido, porque eles não vão fazer o pedido nunca. Há o artigo 44 que retroage. Há o parágrafo único do artigo 40 que diz que só começa a contar da data da concessão. Se nunca for decidido isso, nunca ninguém vai poder fazer qualquer outro
pedido. E há, o que me parece mais grave, por isso que disse do princípio da impessoalidade, há a possibilidade, por parte da administração pública, de retardamento do processo de exame, não só pelos problemas administrativos, os problemas de estrutura, mas problemas de preferência, vamos dizer assim, quebrando a impessoalidade. Então, no momento em que nós não podemos afirmar, e me parece que só essa indagação resolveria a questão, nós não podemos afirmar qual o prazo final de vigência de uma patente no Brasil. Qualquer uma. Qual o prazo final? Ninguém pode afirmar. Vamos esperar para ver quando vai ser concedida e... Não, mas já está... Não, mas temos que esperar um pouco, mais um pouco. Olha, isso afeta aquele binômio estabelecido pelo artigo 5º no seu inciso 29. Então, volto aqui a insistir, me parece, como também destacado pelo eminente ministro relator, fere a segurança jurídica, fere a eficiência da administração, acrescento que fere a impessoalidade, e fere a livre concorrência, os princípios da ordem econômica. Quando ainda nos exemplos trazidos, os números trazidos pelo trabalho detalhado do eminente relator, o elevado tempo de análise, mostra realmente que não é possível existirem hoje 36.022 patentes de invenção em vigor há mais de 20 anos, por força do parágrafo único do artigo 40. Só isso demonstra que a inconstitucionalidade vem produzindo efeitos nefastos para o equilíbrio entre o individual e o coletivo. Então, presidente, para ser célere, eu entendo que há realmente uma desproporcionalidade nessa norma ao estabelecer um termo inicial dias a quo indefinido, de escolha absolutamente discricionária da administração. Essa ausência de definição não permite a harmonização que a Constituição exige no inciso 29 do artigo 5º entre a função social da propriedade e a invenção. Isso aqui, realmente, que estamos falando, é uma relativização histórica do direito de propriedade, e essa harmonização se dá pelo tempo. Aqui acaba, às vezes, tornando o direito de propriedade dessa invenção absoluto. Se nunca for analisado, nunca haverá a possibilidade da sociedade usufruir dessa invenção. E não foi isso que a Constituição estabeleceu. A Constituição concedeu o privilégio da proteção à propriedade industrial, mas por prazo determinado. E a lei estabelece, a meu ver, o prazo determinado. Assim, presidente, por todas as razões expostas pelo eminente ministro Dias Toffoli, por essas complementações que fiz, na questão da inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da Lei 9279 de 96, eu acompanho o eminente ministro Dias Toffoli, voto pela procedência da ação, declaro inconstitucional o parágrafo único do artigo 40. Porém, presidente, pedindo aqui todas as vênias ao eminente ministro Dias Toffoli, não o acompanho no reconhecimento do estado de coisas inconstitucional. Não me parece que aqui haja um estado de coisas inconstitucional. Sua Excelência fez aqui a citação, até no voto, a questão das penitenciárias, a questão das audiências de custódia, que eram algo, audiência de custódia, algo que não existia, e uma garantia individual. Eu costumo chamar de audiência de custódia um habeas corpus social. Garantiu que todas as pessoas, independentemente de condição econômica, social, sejam levadas à presença de um juiz. Mas não havia regulamentação. Aqui, como eu citei anteriormente,
não se trata de ausência de proteção à propriedade industrial, nem tampouco se trata de proteção à sociedade após os prazos previstos na lei. São duas, dentro desse binômio, são duas previsões normativas extremamente, ao meu ver, razoáveis. O grande problema é essa indefinição que o termo a qual colocou e tornou que deveria ser temporário em indefinido. Retirando isso, e a partir do momento, como o eminente ministro coloca, a partir do momento em que se protocola contando esse tempo, colocando isso, a regulamentação está perfeita. Perfeita do ponto de vista de solucionada. A regulamentação está solucionada. Não há um vácuo, a meu ver, que acabe levando ao estado de coisas inconstitucional. Então, nesse ponto, eu aqui, novamente pedindo vênia ao eminente ministro Dias Toffoli, nesse ponto eu divirjo de Sua Excelência, eu não reconheço o estado de coisas inconstitucional. Em relação à modulação, assim como o eminente ministro Nunes Marques, vou aguardar as discussões, verificar o resultado plenário para depois analisar caso a caso, inclusive as diferenças apontadas pelo eminente relator. É o voto, presidente. Agradeço a Excelência, ministro Alexandre Moraes. A presidência tem audiência às 18 horas e falta 1 minuto para as 18 horas. E a envergadura do tema efetivamente vai exigir digressões um pouco mais profundas dos colegas que se seguem na votação. De sorte que nós vamos passar esse processo para amanhã com a pauta que será devidamente divulgada. E na quarta-feira que vem, o primeiro item da pauta será a questão tributária do ICMS. Agradecendo a colaboração de todos, declaro encerrada a sessão.